Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, trazido até você pela Netability, a primeira academia de networking, onde você aprende de fato a praticar networking como se pratica em uma academia. E eu tenho aqui comigo meu convidado, também sócio no Netability Academy, Pedro Lúcio. Tudo bom com você? Olá, Otacília, tudo ótimo. Estou muito animado com esse nosso empreendimento, a Academia de Networking. Maravilha! E o nosso papo é sempre sobre networking. Networking tem tudo a ver com conhecer as pessoas. E conhecer as pessoas é interessante quando você consegue gerar aquela curiosidade que faz o assunto render e a conversa evoluir, não é verdade? Então, tem muita gente que está vendo a gente pela primeira vez, que não nos conhece. Sim. E eu gostaria de propor um desafio. A gente sempre tem um desafio de apresentação aqui nesse podcast. E o desafio de hoje vai ser o seguinte, Pedro. Eu tenho aqui um saquinho que você deve ter observado, com algumas palavras que estão aqui dentro. Eu gostaria que você sorteasse uma dessas palavras e fizesse, nesse desafio, uma apresentação sobre você, utilizando uma das palavras que você vai sortear aqui. É mesmo? A Topa? palavra que eu tiro, topa. Vamos ver como é que é. Então, vamos lá. Vamos ver. São palavras aleatórias, pelo visto. Vamos ver se... Essa que eu leio. Vamos lá. O que você tirou? Caminhão. 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 Como é que eu vou apresentar um caminhão? Bom, eu já tive uma ideia. Quer que eu vá primeiro? Então vai, vamos ver. Então, Caminhão, vou me apresentar primeiro caminhão. aqui pra vocês, enquanto você vai pensando aí. Tá. Olá, pessoal. Eu me chamo Otacília Cabral. Eu sou designer, atriz, palestrante e, na verdade, eu faço um caminhão de coisas. Mas todas essas coisas que eu faço levam a uma direção, um determinado sentido, que é fazer com que as pessoas se comuniquem melhor. E eu faço isso, claro, através do networking com meu parceiro Pedro Lúcio. Faço isso também através do desenvolvimento de identidades visuais para empresas. Tem uma empresa chamada Octodesign, que é um estúdio de criação de marcas. E também faço isso através de treinamentos de expressividade vocal e corporal. Poxa, ficou difícil para mim. Mas vamos lá, eu vou tentar. Bom, eu sou o Pedro Lúcio, eu tenho uma empresa de consultoria, Planeto, né? Assessoria em gestão. E eu sou um consultor de gestão empresarial e sou mentor também. E neste caminhão pela minha vida, eu caminho levando pessoas e empresas, organizando essas pessoas, essas empresas, para terem maior produtividade, terem vidas mais felizes. Maravilha! Nossa, saiu bem, hein? Fiquei inspirado é um hoje. caminho que é um caminhão, um caminho grande. É um caminho comprido. Ah, não é somente o automóvel, mas é um caminho comprido, né? Muito bom, parabéns. Bom, vamos para um tema de hoje. Sim, vamos Hoje lá. nós vamos falar sobre primeiras impressões. Primeiras impressões. Existe uma frase aí que diz que a gente só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. É isso mesmo? É verdade. É uma frase muito recorrente, que é você tem que causar uma primeira boa impressão, mas em nosso ambiente de networking não é a impressão que fica. Se você conhece alguém esporadicamente, num contato raso, numa fila de metrô, a primeira impressão realmente é que permanece. Mas num contato onde você está provocando um relacionamento intencional, tá? Não é o primeiro contato, mas sim os demais contatos que vão formar a imagem da pessoa. Acredito nisso. Então a gente poderia dizer aí que a primeira impressão é a que fica, mas a segunda é a que vale? É a segunda que vale, com certeza. Porque você conhece a pessoa na primeira vez e tem impressões, né? Aí no desenvolvimento disso você vai ter novas e verdadeiras impressões sobre as pessoas. Depois de um tempo a gente vai conhecendo melhor, né, as pessoas com quem a gente vai se relacionando. Às vezes a gente confirma aquela primeira impressão, aquela nossa intuição, falando, eu já tava meio assim com aquela pessoa, só me fez ter certeza. Mas às vezes a gente consegue mudar essa primeira impressão de uma forma bastante positiva e eu sei que você tem uma história sobre isso. Sim, tenho várias histórias sobre esse tipo de coisa. As histórias que no final ficou melhor e que no final ficou pior. Mas vamos pegar uma que no final é a segunda que vale. Maravilha, vamos lá. Então, você sabe que eu tenho filhos adultos, né? Então o Leonardo, que é meu filho, adulto já, me convidou para um churrasco que ia ter de aniversário de um amigo dele, o Eduardo, né? Então era um churrasco, era um sabadão à tarde, calorzão, verão.
ia ter rock, eu gosto muito de rock também, ia ter um pessoalzinho tocando, churrasco. Falei, pô, eu vou também, vamos lá, né? Me convidou e fomos. Obviamente, como era aniversário, ele comprou um CD para dar de presente para o amigo dele, o Eduardo. E eu errei. Adivinha o que eu fiz? Fui de mão abanando. Não conhecia ninguém lá. Devia ter levado alguma coisa para causar uma primeira boa impressão. Quer dizer que você vai numa casa de uma pessoa que você não conhece, uma festa onde você não conhecia ninguém. Você conhecia o Eduardo? Nem o Eduardo conhecia. Nem o Eduardo conhecia, que era amigo dele. E não levou nem a cerveja pro churrasco? Nada. Nem carne, nem cerveja, nem nada. Ah, bom, parabéns. Cara de pau, né? Pois é. Ei, vocês que fazem network não façam isso, tá? Então, vamos lá. Como foi? Chegamos lá, né? No sábado à tarde, era uma casa grande, imensa. Tinha o pessoal tocando um som lá, um rock, né? Tinha um churrasco andando. E no cantinho, uma churrasqueira. Um sujeito enorme tomando conta dela, que era o Alfredão, que depois eu vinha saber, era o pai do Eduardo. Único adulto naquela casa, adulto. Mais velho, né? Mais velho, assim como o eu que vos falo, né? Então, naturalmente, era uma aproximação melhor. Cheguei para ele, me apresentei e tal, o Leonardo me apresentou para ele e para todo mundo. Ele me olhou assim meio secamente e eu não tinha nada nas mãos, mas eu fui sorridente, tentando ser simpático e puxar a conversa. Não deu muito certo. Obviamente, fiquei naquela sensação meio estranha e eu notei que a churrasqueira era um tambor de 200 litros cortado ao meio, onde faziam um churrasco, tinham 2 alças laterais e tinham a mesa, aquelas mesas de abrir e fechar, suportando a churrasqueira. Eu achei meio uma gambiarra aquilo, mas quem sou eu para criticar algo que eu sou convidado e não levo nada ainda, né? Então tem que ficar na minha, né? Então eu fiquei na minha, fiquei lá na boa, tentando me relacionar de forma meio fria. E você acha que ele teve essa impressão mesmo? Que você era um folgado que tava ali, foi lá só pra tomar cerveja e comer carne de graça? Eu me colocando no lugar dele, acharia esse cara que chegou aí meio folgado e meio arrogante até, né? Mas eu acho que ele achou isso. E eu achei ele muito quietão, muito secão. E meio pensando. Mas ok, e foi. O churrasco andou, o Léo logo se perdeu no meio da turma, com a cerveja na mão, e foi lá. E eu fiquei lá ali meio de vela, meio paradinho ali. Bom, o que aconteceu? Depois de 1 hora mais ou menos, começou a chover. Tá? Então havia uma lona cobrindo a banda que tocava, havia outra lona cobrindo as mesas, e em cima da churrasqueira, sabe aqueles plásticos brancos, transparentes? Começou a chover, começou a formar aquela barriga de água em cima da churrasqueira. Eu olhava aquilo e o Alfredão mandando bala ali nos peitos, fumaça e tal, e a chuva caindo. Não achei muito interessante. Bom, de repente aconteceu o que tinha que acontecer. O plástico abriu, caiu aquele monte de água que era na lateral da churrasqueira. O Alfredão, meio desesperado, começou a puxar a churrasqueira, que rapidamente virou para o chão. Aí... Foi espeto, foi carne, foi tudo pro chão. Foi aquele salseiro. Era espeto, era brasa, era fumaça, era carne, era cerveja. Rolou tudo no chão. E a chuva caindo, né? Pois bem, isso foi a minha deixa. Porque de repente eu olhei para o lado e vi 2 vassouras encostadas no muro. Rapidamente peguei as vassouras, coloquei uma na lateral, que tinha aquele gancho de segurar o tambor. Ele teve na mão dele, ele colocou a outra, entendeu? Levantamos, veio um rapaz, levantou os pés da mesa, né? Virou, colocamos em cima. E nessa de colocar em cima, o Alfredão queimou o braço, a lateral inteirinha queimou. Foi feio. Quase que deu aquele barulhinho, sabe? Berrou, deu um berro. Aí rapidamente pegaram ele, levaram pra farmácia e eu ali, com a churrasqueira, aquele monte de desgraça. O que vou fazer? Ué, Churrasco. fazer churrasco. Então, organizei direitinho, comecei a fazer churrasco e fui lá, e toquei. E o Alfredão sumiu. O pessoal foi pra farmácia e o garoto começou a tocar o som novamente, a bebida começou a rolar e o pessoal se divertindo. E a chuva tocando e nós lá. Bom, depois de uma meia hora, ele retornou com o braço enfaixado, né? Desesperado, dá pra ver na cara dele que estava preocupado com a festa, no que ele me viu na churrasqueira tomando conta do churrasco e tomando conta do atendimento ao pessoal. Aí o sorriso se abriu, quase mordeu as orelhas, veio conversar comigo, me deu um abraço, sentou lá, conversamos. Bom, enfim, para resumir, acabamos virando amigos, bebendo, conversando, dando risada, que a churrasqueira que virou e tal, e essa história acabou, vamos dizer assim, finalizou para essa frase, né? A segunda impressão é a que vale. Aquela máscara que eu tinha, que é o sentimento que eu tinha da
percepção que eu tinha, né? Dele, de ser um cara sério, sisudo, fechadão, é porque ele estava preocupado em servir a molecada lá, filho dele e tal. Mas ele relaxou, ficou alegre, conversou comigo e tal. E ele percebeu que eu, apesar de eu chegar sem nada nas mãos, né? Meio cara de pau, era um cara legal, participativo. E acabamos ficando mais conectados, ficando amigos. E o que importa é conectados, né? Então, nos conectamos. Maravilha, olha só. Uma coisa que eu percebo muito é que a primeira impressão, aquela que a gente tem das pessoas muitas vezes, é como se fosse uma fotografia. E tem dia que você não sai bem na foto, né? Tem dia que você tá com uma espinha gigante na testa e aí não há o que fazer, você não vai ficar bem na foto e é isso mesmo, né? Então, a primeira impressão é como se fosse essa foto e muitas vezes ela pode ser tirada num dia que você não tá tão bem assim. Mas as pessoas não são foto. As pessoas são vídeo. As pessoas é aquilo que elas estão fazendo e acontecendo durante a passagem do tempo. Então, quando a gente analisa isso com um pouco mais de calma, a gente dá tempo para esse vídeo rolar e a gente conhecer um pouco melhor as pessoas. Pois ainda mais nós que mexemos muito com networking, relacionamento, contato entre pessoas, não podemos jamais parar na primeira impressão. Temos que prosseguir para poder entender o motivo das pessoas, né? Como elas pensam, como elas se entendem, como elas reagem. E aí, fatalmente, as pessoas você vai conhecer melhor na segunda, no terceiro, no quarto, no quinto contato. Mas tem uma questão que eu queria trazer aqui. Sim. Se a gente está praticando networking, né? Então a gente está fazendo relacionamento de forma intencional e somos protagonistas nessa ação, a gente também tem que cuidar um pouquinho para fazer uma boa primeira impressão acontecer, né? A gente também não pode deixar tudo pro acaso, né? Não, claro. Não, a primeira impressão é válida, com certeza. É que ela não deve ser a que fica. Porque numa primeira impressão, no primeiro contato, você tem as suas resistências e a outra pessoa também tem as dela. E o que vai ter que valer para que o networking realmente funcione, para que você realmente considere aquela pessoa como um contato profissional boa para sua rede, é que você conheça exatamente como ela funciona e você também ser conhecido pela outra pessoa de como é que são seus valores, né? Certo? Certo. Mas por via das dúvidas, não vá de mãos abanando pro churrasco. Jamais. Essa é a mensagem. Jamais, jamais. Maravilha. Muito obrigada pela presença, Pedro Lúcio. Obrigada a você que está nos assistindo. E eu quero te encontrar nas nossas reuniões semanais. A Netability é uma academia e a gente pratica networking semanalmente nos nossos grupos. Então, se você ficou interessado, aqui na descrição desse podcast e também no nosso site, você encontra todas as informações. Espero te encontrar em uma das nossas reuniões. Maravilha? Maravilha, muito obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.